São Paulo registrou o junho mais quente e seco dos últimos 63 anos de medição, isso desde 1961, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A média das temperaturas máximas foi de 26,3 graus, 3,4 graus acima do normal, e não tivemos 1 milímetro de chuva sequer no último mês. Vamos conversar com o meteorologista do canal Rural, Arthur Miller. Boa tarde, Arthur, seja muito bem-vindo. Tudo começando meio antecipado, né? Que para São Paulo, se você for olhar a média climatológica de chuva, agosto é que seria o mês mais seco do ano, né? Mas não é o caso, está tudo antecipado agora. Bem-vindo mais uma vez. Isso mesmo, Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Infelizmente, né? Chuva abaixo da média, temperaturas elevadas vem provocando, né, não só o déficit hídrico no solo, como também deixando a umidade relativa lá embaixo. Inclusive, como a gente vai ver aqui no telão, umidade do solo aqui na região sudeste praticamente é abaixo de 20%, principalmente em São Paulo, no Triângulo Mineiro, e agora especificamente para o estado de São Paulo. Praticamente nos últimos 30 dias não choveu, e quando a gente olha nos últimos 60, em algumas partes do interior da região até choveu, mas mal chegou a 20 e 30 milímetros, ou seja, é muita pouca chuva para o período, e a tendência é que continue, porque como a gente vai ver aqui para os próximos 5 dias, chove praticamente só na faixa litorânea, então nada de chuva no interior da região. Aí já um indicativo aí de uma frente fria um pouco mais intensa na próxima semana, entre 8 a 12 de julho, mas é uma chuva que chega no Paraná, mas mal avança, chegando aqui no interior de São Paulo, fica retida somente no centro-sul da região, e mesmo assim são volumes aí que ficam na casa de 20 milímetros, o que é muito bom, mas não reverte, né, o quadro de déficit hídrico. E quando a gente olha já na virada da quinzena do mês, de 13 a 17 de julho, chuva predominantemente somente na faixa litorânea, ou seja, interior de São Paulo segue seco, Priscila, prejudicando aí muitas lavouras, principalmente a de milho segunda safra. Por outro lado, o tempo seco ele favorece principalmente a moagem da cana-de-açúcar e os trabalhos em campo aí com o avanço da colheita do café. Olha, Arthur, e agora para a gente saber dos próximos dias, né, até falando do frio, porque diminuiu bastante hoje, né? A gente já percebeu que foi realmente um pulso de frio domingo e segunda e parece que já está indo embora. Como é que fica então os próximos dias em relação à temperatura também? Agora esse frio perde força. O risco de geada é praticamente nulo em todas as áreas do país, porque a frente fria já se deslocou para o ciclone se deslocou para o oceano, a frente fria também foi embora, e praticamente, nuvens carregadas somente na faixa norte do país. Inclusive, o dia de hoje, é ensolarado em grande parte do país, ou seja, se tem abertura de sol também ajuda a aumentar aí a temperatura, e a chuva, olha lá, no Nordeste, somente na faixa litorânea. Inclusive, quando a gente olha para a mínima, amanhã na região sul, mínimas aí já no Rio Grande do Sul na casa de 13 a 9 graus de mínima, o mesmo vale para Santa Catarina e também o Paraná, e a temperatura vai subindo no decorrer da semana. Só que como a gente vai ter uma outra frente fria de quarta para quinta-feira, então, quarta e quinta, com máximas aí na casa de 16, 11 graus lá em Dom Pedrito. A mínima até cai na sexta-feira para 6 graus, mas nada de ser uma frente fria mais intensa que derrube as temperaturas a ponto de ter geada. E é uma frente fria que vai ficar bem retida só lá na região sul, principalmente no centro-sul do Rio Grande do Sul. Região sudeste, mínimas aí de 15, 13 graus, ali na Serra da Mantiqueira, até a mínima pode ficar aí abaixo dos 10 graus, como a gente vai ver, mínimas aí em Campos do Jordão, 7, 8 graus, sem risco de geada, máximas de 21. E no centro-oeste tem até um ar frio chegando ali, principalmente lá em Goiás, atrasado, mas mínimas em Mato Grosso do Sul, já na casa de 20 a 18. E quando a gente olha para Sidrolândia, não só a mínima já se eleva, como as máximas já vão batendo na casa de 31 a 32. Ou seja, é aquele pulso de ar frio, não tem risco de geada e, por enquanto, não tem previsão, né, de entrar uma nova massa de ar frio a ponto de produzir geada. Máximas, 33 graus em Rondônia, 34 graus no interior do Mato Piba e no interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, máximas já batendo na casa de 30 graus. Quando a gente olha para a chuva na região norte, notícia boa, um pouquinho de chuva chegando aqui no Acre, ajudando a aumentar a umidade relativa do ar, só que está difícil de chegar a chuva lá em Rondônia, chuva muito mal distribuída e aí mal somando 20 e 30 milímetros. E quando a gente vai para o Nordeste, Priscila, muito seco aqui no Mato Piba, prejudicando o milho segunda safra e potencializando principalmente ainda o risco para focos de incêndio. E na região sul, essa chuva que a gente vê no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina deve começar a avançar ali por quarta, quinta-feira, devido ao avanço dessa nova frente fria. A gente está monitorando essa situação que talvez não tenha nem tempo severo,
é aquela passagem trazendo chuva e, consequentemente, um ar um pouco mais frio. No geral, centro-oeste e sudeste segue com tempo seco, Priscila. Arthur, furacão, vamos falar de furacão? Olha, porque a gente já tinha avisado aqui, né, que o Oceano Atlântico, nesse ano, ele estava bem mais aquecido do que o normal, e isso alimentaria os furacões na nova temporada. Nós já temos o segundo formado, chamado de Beryl, e que ele está indo em direção à Jamaica, lá no Caribe. E o que chama a atenção, e o Arthur estava contando para mim, é que é a primeira vez na história que temos um furacão de categoria 5 no mês de julho. E olha que estamos só no começo do mês. Então eu fico aqui pensando, Arthur, como é que vai ser em setembro, que é quando eles estão mais na atividade? Você tem uma imagem de satélite para mostrar para a gente o que é o Beryl, onde que ele está, uma possível trajetória, porque muitos estragos, né? Eu já estou até vendo ele já aqui. Pois é, então a gente trouxe aqui imagem de satélite, que está mostrando ele aqui, né? Ele está chegando aqui, avançando pelo Caribe, então esse núcleo bem formado, até lembra um ciclone, né? Mas ele é diferente porque ele tem um olho bem centrado aqui no meio dele, na qual toda essa mancha branca aqui é chuva volumosa. Como ele atingiu a categoria 5, significa aí que a velocidade do vento sustentada é acima de 250 km por hora. Então ele já passou ali por algumas ilhas satélites, já deixou um rastro de destruição. E veja, ele está vindo nessa direção e aí provavelmente ele já vai chegar aqui, ó, na Jamaica amanhã. E se ele chegar de categoria 5 ali, vai dar muito estrago. O que chama atenção é porque a gente fala, né, que aqui a gente está olhando o Pacífico Equatorial. Aqui embaixo não dá para ver, mas aqui em cima a gente está falando aqui da região da América do Sul, né, a Guiana, a Venezuela. Ou seja, essa água aquecida do Atlântico tropical, que é o que vem causando a seca na região norte, para ver como está tão potente a situação que o primeiro distúrbio que a gente chama, né, que seria esse sistema de baixa pressão, já encontrou essas águas aquecidas e já se desenvolveu rapidamente para uma tempestade muito intensa. Isso é um indicativo que a temporada de furacões vai ser intensa, isso pode trazer impactos também para a safra americana, porque ele pode passar aqui pela Jamaica, e aí ele pega aqui para cima, chega no Golfo do México, pode pegar o sul dos Estados Unidos também. E lembrando, né, que se a água está aquecida, continua a situação de seca também na região norte, né, o que vai ter impacto tanto no setor energético como também aí na logística. Infelizmente, a gente traz esse dado para mostrar, né, como as coisas estão nos extremos e alertando, né, para a gente sempre levar em conta a sustentabilidade e tentarem... Porque a gente precisa mostrar isso, né, Priscila? Sim. Porque... Não, com quilômetros, né, de diâmetro, você vê o potencial de destruição. E a gente fica muito preocupado, porque é só o segundo, né, dessa temporada, né, Arthur? Exatamente. Normalmente, os furacões de categoria 5 começam a surgir lá para agosto, setembro, porque dá tempo ainda dessas águas se aquecerem. Só que como a gente está trazendo esse problema das águas aquecidas de um ano para o outro, o furacão ele não quer saber se é junho, se é dezembro, se é janeiro. Se ele passar ali e tiver combustível, ele vai evoluir e causar estragos, né? Para nossa sorte, aqui no Brasil, a gente não está nessa rota de estragos, né? Mas a gente, né, pensa... Tomara que não aconteça muita coisa ruim por ali, porque 250 km por hora não é brincadeira.